mais um Saúde, Prosa e Café pela nossa Gazeta Norte Mineira. Aqui comigo o Dr. Carlos Pimenta, que inclusive vai falar aí da medicina integrativa. Ele inclusive é médico da medicina integrativa. E a gente quer saber muito sobre o Dr. Carlos Pimenta, inclusive como foi que a medicina entrou na vida dele. Tudo bem, doutor? Tudo bem. É um prazer estar aí mais uma vez aí com a Gazeta, essa TV que leva as informações caseiras importantes para o povo de Montes Claros do Norte de Minas. Olha, na verdade, a escolha de medicina foi feita há muito tempo atrás. Esse ano eu faço 46 anos de formado, mas por influência do meu sogro, Dr. Crisantino Borém, que era um médico maravilhoso de Montes Claros, uma pessoa humana e que veio para cá para poder exercer aquela medicina verdadeira. Isso me impressionou muito. Eu já namorava com a Cláudia e eu tive um dilema, que meu pai era juiz de direito, né, da área jurídica, e meu sogro da área médica. E eu escolhi a área médica e não estou arrependido, não. Foram 46 anos de medicina, bem vividos, bem exercidos, e graças a Deus a gente pode olhar para trás e sentir muito orgulho de tudo que nós fizemos e tudo que nós passamos. E o Saúde, Prosa e Café de hoje quer saber de você o seguinte: qual foi seu maior desafio como médico na medicina integrativa? Olha, a minha formação médica sempre foi na área de cirurgia geral. Eu trabalhei 40 anos como cirurgião. E quando eu fiz 40 anos, eu pensei, olha, qualquer profissão, se você trabalhar 40 anos, você aposenta. Mas eu não tinha nenhuma vontade de aposentar na medicina. Então, eu comecei a fazer alguns cursos de pós-graduação, fiz da medicina integrativa, depois eu fiz da cannabis medicinal, também outra pós-graduação, fiz de acupuntura, fiz de ozonioterapia, e foram essas pós-graduações que nós fizemos, que eu fiz, que me levou a conhecer essa medicina, a medicina do todo, a medicina em que você não trata sintomas, você fortalece o organismo das pessoas para que elas não venham adoecer e não venham precisar tratar sintomas. Me apaixonei pela medicina integrativa porque é uma medicina moderna, é uma medicina que hoje é exercida no mundo todo. E é uma medicina que você vê resultados imediatos, e você vê transformações na vida das pessoas e dos pacientes. Então, doutor, com relação à cannabis, eu sei que você já está tratando alguns pacientes nessa abordagem e penso não, né? Nos bastidores a gente sabe que você vai fazer, inclusive, uma luta em prol desse tratamento. A cannabis medicinal, para mim, foi uma surpresa. A cannabis ela sempre foi segregada, ela sempre foi estigmatizada a vida toda, né? Desde a época da Idade Média, quando tiraram a cannabis da ciência e ficou afastada esse tempo todo. De algumas décadas para cá, descobriram que a cannabis é uma planta que tem um poder terapêutico fantástico. É uma planta que, como todas as plantas que produzem medicamento através de outras plantas, e a cannabis, ela hoje, você extrai óleos da cannabis, esses extratos de óleos da cannabis que você pode usar desde crianças até pessoas idosas. E tem sido uma transformação na vida desses pacientes. É um tratamento moderno, é um tratamento que está avançando no mundo todo. Recentemente eu venho de um congresso em Campinas com a presença de 3.800 médicos, todos eles médicos do Brasil, médicos do mundo todo, e ali a gente está vendo os avanços que estão tendo com a cannabis. Então nós tratamos crianças com TDAH, crianças com autismo, epilepsias refratárias, aquelas que você não consegue controlar com medicamentos. Você trata a ansiedade das pessoas, você trata depressão, dores crônicas, fibromialgia. Você trata pacientes já idosos que têm portadores de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson, né? A gente sabe que o Alzheimer e Parkinson não tem tratamento, então a cannabis ela faz com que a doença ela não progrida tão rapidamente, levando até mesmo a quadros dramáticos para essas pessoas. Você trata pessoas com câncer na fase terminal, como cuidados paliativos. Então, lá na nossa clínica, na Eubiótica, tanto eu quanto a doutora Cláudia, a gente tem usado muito esses tratamentos alternativos, mais embasados cientificamente, que se faz hoje no mundo todo, e o Brasil está sendo agora essa descoberta fantástica
para o povo brasileiro e principalmente para os médicos, porque muitos médicos não sabem do valor terapêutico da cannabis. Aí me vem um pensamento, sabe, doutor, sobre a questão desses pacientes, né, do Parkinson, do Alzheimer, né, e vem hoje esse tratamento e eu penso que já foi, né, realmente autorizado pela Anvisa, né, já está preconizado, mas tem uma dose, né? Pois é, a cannabis hoje você encontra ela, a grande maioria dos medicamentos, dos óleos da cannabis, você encontra nas principais farmácias. Você encontra aqui em Montes Claros, na drogaria Minas Brasil e várias outras drogarias aqui em Montes Claros. A receita é uma receita feita normalmente e você tem que ter uma receita especial, um bloquinho azul. A pessoa vai na farmácia, compra sem nenhuma burocracia. Mas existe algum tipo de óleo, por exemplo, o THC, que é a parte psicoativa da cannabis, em que as pessoas precisam de uma autorização para importar esse medicamento. Você encontra os outros 3 óleos, são 4 óleos, 3 óleos você encontra nas farmácias e esse óleo você tem que importar. Mas não tem burocracia mais. Você procura o fornecedor, mesmo através do WhatsApp, através do e-mail, passa a receita, uma receita comum mesmo, e essas empresas elas importam o medicamento e esse medicamento chega na casa dos pacientes. E o paciente, quando precisa tomar a cannabis, ele começa com doses mínimas. Ela não existe uma dose preconizada, igual um antibiótico, você toma de 8 em 8 horas, tantos miligramas, não. Você vai tateando a dose para o paciente. Você começa com doses mínimas, são gotinhas que você faz sublingual, debaixo da língua, na parte da manhã e na parte da tarde, à noitinha, e semana por semana você vai aumentando a dose da cannabis até que você consegue aquela dose ótima, aquela dose terapêutica. E essa dose é a dose que o paciente pode usar pela vida toda. Ela não causa vício, pelo contrário. Eu tenho tratado pacientes que estão em tratamento de vício de drogas, como a própria maconha, a cocaína, eu trato com os óleos da cannabis. Então, no momento que o paciente precisa tirar, ele pode parar imediatamente, sem problema nenhum, não causa dependência química, como a gente vê muitos medicamentos que causam dependência química. O tratamento é muito simples, as pessoas precisam conhecer, e aqui hoje a gente vê a importância da imprensa, uma imprensa, né, como a nossa TV Gazeta, que leva essas informações para a população. A pessoa precisa entender de que a cannabis está acessível às pessoas, não precisa mais contratar advogado para importar, não tem nenhuma outra burocracia, é só fazer a consulta bem feita com o médico especializado, o médico tem que ser credenciado para isso, ter uma especialidade, e depois, a partir daí, você tem uma sequência e um controle praticamente mensal desse paciente, e os resultados são fantásticos. Os resultados, a gente só vendo para crer o que está acontecendo. Então ela veio para mudar muita coisa na medicina e a Eubiótica, graças a Deus, ela tem sido pioneira no tratamento com a cannabis em Montes Claros e no norte de Minas. E aí eu quero saber, né, inclusive, na verdade eu vou para o break, né, doutor? Vamos guardar aí aquele minutinho aí, você aí de casa, que eu vou voltar com o Dr. Carlos Pimenta para falar com você mais sobre a medicina integrativa e tirar mais algumas dúvidas de você aí de casa, ou então te inteirar mais ainda sobre o universo da medicina que cada vez mais se amplia, graças a Deus. Todo alimento carrega uma história. E a nossa começa com um compromisso: levar à sua mesa o que temos de melhor. Selecionamos ingredientes de origem controlada, com fornecedores parceiros e processos que garantem frescor e rastreabilidade desde o início. Em nossas instalações, tecnologia e cuidado caminham juntos. Cada etapa da produção segue rigorosos padrões de qualidade e segurança alimentar. Mais do que alimentos, entregamos carinho, confiança e sabor, porque para nós, alimentar vai muito além do prato. É cuidar de quem está à mesa. Gema de Minas, produzido com cuidado, escolhido por você. Cuidar da sua saúde mental ficou agora mais acessível e simples com o cartão Saúde Mental do Instituto Mente em Foco.
Com apenas R$ 20 por mês, você garante acesso a profissionais de alta qualidade e muitos benefícios. Acesso à terapia de casal, psicologia, psicopedagogia e a neuropsicologia. E ainda temos descontos em consultas, em testes neuropsicológicos e em psiquiatria. São várias especialidades à sua disposição, com descontos exclusivos para você e toda a sua família. E o melhor, o cartão pode ser familiar ou empresarial, sem burocracia, para cuidar de quem você ama, da sua família ou da sua equipe. Instituto Mente em Foco, entendendo a mente, apoiando a vida. Ver é mais do que enxergar formas. É sentir a vida acontecer diante dos olhos. É reconhecer um sorriso. Em Montes Claros, terra de raízes fortes e de um povo acolhedor, nasceu há 4 anos um espaço dedicado a cuidar do bem mais precioso, a visão. O H-Olhos surgiu para transformar olhares com carinho, responsabilidade e inovação. Somos referência em oftalmologia pela união entre tecnologia de ponta, estrutura moderna e um corpo clínico formado por especialistas em diversas áreas. H-Olhos, 4 anos transformando olhares, escrevendo novas histórias para Montes Claros. Porque enxergar bem é viver plenamente. Celebre em grande estilo. Neste fim de ano, torne sua confraternização inesquecível no restaurante Já Vai Li. Menus exclusivos e personalizados para cada grupo. Espaços reservados com conforto e privacidade. Carta especial de vinhos, drinks autorais e um serviço impecável. Faça sua reserva e viva uma experiência única. Restaurante Já Vai Li. A clínica geriátrica da doutora Raíssa Caterini é especializada em cuidar da saúde e bem-estar dos idosos. Aqui você encontra atendimento personalizado e humanizado para atender às necessidades específicas do paciente. Avaliação geriátrica completa, acompanhamento de doenças crônicas, tratamento de doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, tudo isso em um local de fácil acesso. Compartilhe com seus amigos e familiares. Venha conhecer nossa clínica e cuide da saúde dos seus entes queridos. Será um prazer ter vocês aqui. Voltando aí do break, continuando aí esse bate-papo do Saúde Prosa e Café com o Dr. Carlos Pimenta. E, doutor Carlos, eu quero saber agora, eu sei que muitos tratamentos, né, nessa medicina integrativa, está trabalhando a questão da obesidade, inclusive, a diabetes, tratamentos diversos. Conta pra gente aí, inclusive, qual é a doença, né, que mais você tem tido no seu consultório? Olha, eu tenho falado, tenho dito que nós estamos vivendo hoje uma nova pandemia. É a pandemia metabólica, da síndrome metabólica. É a pandemia em que as pessoas elas não estão sabendo alimentar direito, elas não sabem comprar os alimentos que devem ser comprados, compram em qualquer local, não sabem os horários de alimentação. Isso aí tem gerado problemas sérios, problemas metabólicos, começando com a resistência insulínica, o pré-diabetes, o diabetes, depois vem a obesidade, que hoje também é uma doença muito séria, muito séria. A obesidade é uma doença e a pessoa tem que tratar a sua obesidade como uma doença. Então, para isso exige que a gente utilize várias terapêuticas, várias propedêuticas para a gente poder ajudar o paciente. Emagrecer é difícil, não é fácil. Eu falo que emagrecer é antifisiológico, porque o que é fisiológico é você comer e engordar. E emagrecer é antifisiológico. E a pessoa que se propõe a emagrecer, ela precisa entender de que é uma jornada, é uma caminhada que vai durar algum tempo. E ela tem que se envolver de corpo e alma nesse processo de emagrecimento. Ela não pode emagrecer sofrendo, ela tem que estar com prazer. Porque quando você consegue
emagrecer, você tem um peso ideal, você consegue ficar livre dessa síndrome metabólica, das doenças decorrentes da obesidade, vem aí um bem-estar muito grande na vida das pessoas. Então, lá na nossa clínica, na Eubiótica, a gente tem feito tratamentos, né, que eu chamo de plano de emagrecimento. E exige muito do paciente. Eu falo que 80% do êxito de um processo de emagrecimento depende do paciente e 20% depende do médico. Porque se a pessoa, se ela não se propõe a fazer uma mudança de hábitos de vida, se ela não se propõe a fazer uma alimentação saudável, a fazer exercícios físicos, se ela não se propõe a fazer, né, caminhadas, ir para uma academia, enfim, se tudo isso não for feito, ela não vai conseguir o seu objetivo. Então a gente mostra, né, a importância desse envolvimento do paciente. Porque está muito fácil hoje em dia, as pessoas estão achando que basta ir na farmácia, compra as milagrosas canetinhas do Monjaro, vai lá para a casa dela, começa a aplicar sem um conhecimento mais aprofundado, né? Às vezes emagrece, mas ela emagrece doente, ela perde peso, mas fica doente no final do tratamento. E não é bem assim, a pessoa tem que emagrecer com saúde, emagrecer para evitar o efeito rebote, o reganho de peso, o efeito sanfona no final do tratamento. E para isso ela precisa ser bem orientada e ser bem assistida. Quando você dá uma aplicação de uma canetinha dessa, do Monjaro, da Tirzepatida, ou do Wegovy, aqui da nossa Novo Norte, que é a semaglutida, o organismo da pessoa recebe uma ordem de emagrecimento. E com isso ela joga fora tudo, ela joga fora gordura ruim, ela joga fora músculo, proteínas, sais minerais, aminoácidos, e o processo de emagrecimento exige que você faça preventivamente a reposição de todos esses nutrientes, para ela chegar lá no final do processo, magra, mas com saúde. E é isso que a gente tem feito, e graças a Deus os resultados são os melhores possíveis. E dessa forma desorganizada, a gente percebe que existem reclamações com relação à perda de cabelos, né, doutor? Com o uso das canetas? Na verdade, não é pelo uso das canetas, na verdade é pela perda de nutrientes do corpo. Porque a caneta ela vai emagrecer, mas se a pessoa não repor esses nutrientes importantes, complexo B, da vitamina B, a biotina, as vitaminas lipossolúveis, A, D, E, K, vitamina C, enfim, as proteínas, os aminoácidos, se você não repõe, o organismo sente. E uma parte do nosso corpo que mais vai sentir é o couro cabeludo. Os cabelos vão ficando finos, eles vão ficando fracos, as pessoas vão perdendo. E quando você repõe tudo isso preventivamente, você evita esses efeitos colaterais, né? Da pessoa perder cabelo, da pessoa perder músculo. Uma pessoa que perde os seus músculos, principalmente na idade acima dos 40 anos, ela entra num processo chamado sarcopenia, que a pessoa fica sem força. E o músculo hoje é que nos move, é que nos dá liberdade, né? E se a pessoa perde os seus músculos, perde os seus cabelos, ela vai ficar realmente deprimida. É um processo doloroso. Então você tem que evitar esses processos dolorosos, fazendo os protocolos, os planos de emagrecimento, baseado na ciência, baseado na experiência e baseado em condutas terapêuticas já aprovadas. Isso é muito importante. A suplementação, vitamina D, ômega 3, creatina, na verdade, né, doutor? Vem a calhar, né? Não, isso aí é fundamental que você faça essas suplementações. E essas suplementações, elas podem ser injetáveis, intramusculares ou endovenoso, né? E muitas vezes você faz também receitas individualizadas e personalizadas para o paciente, para que ele possa manipular o que ele está precisando na dose certa para ele, sem utilizar algum outro medicamento que você não vai precisar. Então as receitas nossas são receitas personalizadas e individualizadas. E quando você faz uma receita para a Dona Maria, ela não serve para São José, porque ela só serve para a Dona Maria. Isso a gente tem feito, né, sempre, e, como eu repito, os resultados fantásticos. Ô, doutor, eu queria finalizar essa entrevista, achei que foi muito bacana, inclusive quero agradecer, da importância, né, da medicina integrativa e dar aquele recadinho para o pessoal de casa, né, para poder estar atento, né, se cuidar, se amar. É muito importante você gostar de viver, né, e não deixar assim aquele... Está vendo algo diferente? Procura ajuda, né?
É prevenção mesmo. Eu acho que você tocou no ponto mais importante. As pessoas, elas têm que se cuidar antes de adoecer. E para que uma pessoa possa se cuidar, ela tem que ir no médico, que seja integratista, que seja uma ginecologista, obstetra, que seja em qualquer área da medicina. Então, o médico ele tem condição de poder identificar preventivamente alguma deficiência da pessoa, algum problema, antes desse problema agravar. Cuide-se, isso é muito importante. Você só tem uma vida e você tem que investir na sua vida. Se você não cuidar, enquanto muitas vezes está forte, está jovem, com certeza, dentro de pouco tempo, alguém estará cuidando de você. E você de casa, espero que tenha gostado desse bate-papo com o Dr. Carlos Pimenta. A medicina integrativa está aí também para te auxiliar. Até semana que vem com mais um Saúde, Prosa e Café.